Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Rei Salvador Jesus Cristo a cada um de vocês. Para nós é uma alegria poder compartilhar com vocês sobre a arqueologia e a geografia bíblica das 7 igrejas do Apocalipse. É um privilégio poder estar estudando sobre as Sagradas Escrituras, a cultura do povo, seus costumes. Nós também agradecemos ao pastor Jefté pela dedicação, pela paciência conosco, nos ensinando a cada dia para que venhamos a crescer em conhecimento e para a glória do nosso Deus. Queridos, quando estudamos as cartas do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas, nós percebemos claramente a contextualização de sua fala em relação à cultura, à geografia e costumes de determinados povos. Por isso é que nós estamos aqui, pela graça do Senhor, pedindo a Ele que nos dê sabedoria e intrepidez para explicar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, para explicar um pouco do que Cristo queria dizer, tais como: assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3:16. Será que isso foi sem razão que Cristo falou? Ou será que Cristo não pensou num sentido para a minha vida e a sua vida quando deu essas cartas para que João falasse para aquelas igrejas? Seguindo a ordem que a própria Escritura nos dá, vejamos primeiro algumas questões sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Nós vamos ver aqui um gráfico muito interessante que nós conseguimos em pesquisas, propriamente o nosso amigo Jeff, que encontrou esse gráfico muito interessante, que fala sobre as 7 igrejas, o significado, as características, exortações àquela igreja e promessas. Se você quiser acompanhar comigo a leitura, a igreja de Éfeso, significado desejável, características, fé, paciência e verdade. Exortação, desviou-se de seu amor a Cristo, promessas, comer da árvore da vida. Igreja de Esmirna, significado, mirra, características, perseguição e martírio. Exortação, não temas, ser fiel até a morte. Promessas, coroa da vida. Igreja de Pérgamo, significado, exaltação. Características, alianças mundanas. Exortação, prender-se a falsas doutrinas. E promessas, maná escondido e novo nome. A igreja de Tiatira, o seu significado é aroma suave. Características, os falsos mestres. Exortação, a fornicação e tolerância, a falsa profetisa. E promessas, poder sobre as nações, estrela da manhã. Igreja de Sardes, seu significado, alegria. Característica, ritualismo. Exortação, morte espiritual e obras imperfeitas. Promessas, vestes brancas. Igreja de Filadélfia, significado, amor. Características, evangelismo e missões. Exortação, perseverança e guardar a palavra. Promessas, coluna no templo de Deus. Laodiceia, significado, leigos. Característica, apostasia e esfriamento. Exortação, riqueza material, cegueira e nudez. Promessas, reinar com Cristo no trono. Muito interessante esse gráfico. Queridos, falando um pouco da igreja de Éfeso, mais especificamente, vamos falar um pouquinho da sua geografia. Primeiramente, onde está localizada a igreja de Éfeso? Em resumo, está localizada na costa oeste da Ásia Menor. Na verdade, todas as cidades, todas as 7 igrejas que Cristo envia cartas estão nesta parte da Ásia. Está também próximo ao rio chamado
Caister, que fica na costa do Mar Egeu. Éfeso era uma cidade muito bem localizada, uma vez que dela era possível ir para a maioria das cidades da Ásia Menor. Éfeso e a sua população. Quanto à sua população, era uma das maiores cidades do Império Romano. Na verdade, os estudiosos dizem que já existiam mais ou menos 250 mil pessoas vivendo nessa cidade quando o cristianismo chegou por lá. Mas isso nós tocaremos nessas questões um pouco mais para frente. Existia gente de tudo quanto é raça, vários povos se reuniam em Éfeso. Como o Império Romano precisava manter os seus interesses, eles precisavam de romanos em Éfeso. Assim existiam romanos, gregos, judeus, mas a sua população nativa era de anatólios, que não eram tão avançados quanto os egípcios, mas foi um povo muito poderoso. Vamos falar um pouquinho sobre o comércio de Éfeso? Com o imperador Augustus, a cidade de Éfeso foi se tornando cada vez mais rica e findou como a capital comercial do império. Existia um porto comercial em Éfeso que se tornou bem importante para o seu comércio. A maior parte de sua renda era na fabricação de ídolos. E isso mesmo, na fabricação de ídolos. Existia várias pessoas que sabiam a arte de esculpir esses ídolos. Então, e como a cidade e as cidades ao seu redor eram idólatras, traziam muitas riquezas com isso. Vamos falar um pouquinho sobre as descobertas arqueológicas em Éfeso. Nós podemos falar sobre a grande deusa Diana, mas isso mais para frente nós vamos falar em religião. Mas nas descobertas arqueológicas, vamos falar um pouco sobre o teatro que foi construído e considerado uma grande descoberta arqueológica. Foi uma estrutura construída com 66 fileiras de assentos. Isso era algo tremendo para a época. 66 fileiras de assentos, e os mesmos foram divididos em 3 seções. Também outra descoberta arqueológica foi a biblioteca, que foi um importante marco histórico. Ela foi construída para fazer uma homenagem ao senador Júlio Celso. A biblioteca foi construída para armazenar 12 mil rolos. E Celso também está enterrado embaixo desta biblioteca. Como eu falei para vocês, nós iríamos falar sobre a grande deusa Diana, a deusa Ártemis, Diana dos Efésios, como é chamada. Ela era conhecida como a deusa da lua, da caça e padroeira das meninas. O que significa isso? Era conhecida como deusa da fertilidade, o que levava o povo a se prostituir com as prostitutas cultuais. Nós podemos falar também do cristianismo em Éfeso. Por volta de 50 anos depois de Cristo, o cristianismo então chega em Éfeso através de Priscila e Áquila. O apóstolo Paulo foi para a cidade de Éfeso por volta de 52 depois de Cristo. E se estabeleceu naquela localidade durante 3 anos, anunciando o evangelho de Cristo. A partir daí, houveram muitas conversões e cresceu o número de seus seguidores. Então, dando continuidade sobre as igrejas do Apocalipse, a gente agora irá falar sobre a igreja de Esmirna, o qual tem a sua localidade na costa oeste da Ásia Menor. Ela fica a 64 quilômetros de distância de Éfeso, e nós percebemos ali que o local dela hoje se encontra atualmente na cidade da Turquia chamada Izmir. Também essa cidade era muito importante na província da Ásia. Vamos perceber isso no decorrer da
explicação sobre essa cidade. A população de Esmirna, naquela época greco-romana, constava mais ou menos de 100 mil habitantes. Havia lá a presença de judeus. Falando também do comércio da cidade de Esmirna, nós percebemos que a importância dela começa a surgir aí, porque ela tem uma grande importância no porto marítimo. E nós percebemos que esta localização se destacava muito por causa do grande avanço marítimo naquela região. Também a Esmirna ela destacava na área de medicina e também da ciência. Existiam organizações de pescadores, porque ela tinha um grande avanço na marítima, que isso incluía sacrifício para os seus deuses e também para o imperador do Império Romano. Falando um pouco sobre a descoberta arqueológica de Esmirna, nós aqui identificamos o teatro de Esmirna, que tem mais de 2000 anos. Ele era conhecido como vomitório, que era os banheiros. Além também das descobertas arqueológicas, nós também temos um ponto que destacamos sobre o cristianismo. A Escritura ela não vai falar especificamente a origem da igreja Esmirna, mas no livro de Atos afirma que Paulo pregou o evangelho para os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos. Então foi nesse período que a igreja de Esmirna foi fundada. E a tradição cristã também conta o muitíssimo conhecido Policarpo de Esmirna, que também foi discípulo do apóstolo João, que não somente foi discípulo, mas também foi pastor daquela igreja naquela cidade. Este homem, como nós bem conhecemos na história, foi um homem fiel e temente ao Senhor, o qual ele, percebemos no fim de sua vida, ele renegou as atividades do imperador romano e resultando nisso a sua morte. Agora iremos falar sobre a terceira igreja localizada na Ásia Menor, que é Pérgamos. Essa igreja ela está localizada no pico elevado de 300 metros acima da terra. Ou seja, é uma cidade alta que se encontra no norte de Éfeso. Ela se encontra ao norte de Éfeso, estando assim a 25 quilômetros do mar Egeu e a 100 quilômetros da cidade de Esmirna. Essas características ela se torna essa cidade imperfeita para uma fortaleza natural. Falando um pouco sobre a população de Pérgamos, nós percebemos ali que no primeiro século, Pérgamos tinha aproximadamente 150 mil habitantes. Quando nós mencionamos um pouco sobre o comércio, a agricultura era um dos principais trabalhos desenvolvidos naquela época, assim também como a pecuária. O trato com a prática, cerâmica e tecido de lã também era muito desenvolvido naquela região em seu comércio. E também um dos mais famosos tecidos de lã era o pergaminho, onde era usado para fazer os escritos bíblicos e também da região. Uma curiosidade diante disso, é possível que o nome Pérgamos seja derivado da produção de grande escala de pergaminhos. A descoberta arqueológica dessa cidade trata de alguns de seguintes descobertas. Primeiro, nós temos aqui o Teatro de Pérgamos, que era o mais íngreme teatro da antiguidade, construído sobre o encosto do morro, já que percebemos que Pérgamos ficava ali em uma alta estatura. Também esse teatro também estava ali neste morro. E este teatro ele consistia 87 linhas que dividia em 3 seções, por 2 camadas, e podia receber cerca de 10 mil pessoas. Outra descoberta também muito importante em Pérgamos se resultou no século XIX, em uma expedição liderada por Carl Ullmann. Foi uma descoberta antiga, construída, de uma antiga construção
do altar de Pérgamos, que é conhecido, mencionado no livro, o trono de Satanás. Hoje, este artefato ele se encontra no Museu Pergamon, em Berlim, na Alemanha. O cristianismo na cidade de Pérgamos, provavelmente ele se iniciou pelo apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária registrada em Atos, quando ele teve o percurso ali na região da Ásia. Mas, com a morte de Paulo, Antifa se tornou o pastor daquela comunidade. Os cristãos de Pérgamos sofriam bastante perseguição por causa do foco religioso greco-romano na cidade, por causa de suas convicções monoteístas e de negar a fornicação e o sacrifício a ídolos, como ao Augusto e a César, que eram divindades daquela região. Os cristãos sofriam perseguição por causa desta resistência para com a religiosidade greco-romana. Assim como Esculápio, o deus da medicina e da cura da mitologia grega romana. Meus irmãos, agora nós iremos falar sobre a igreja de Tiatira. Iremos citar alguns pontos importantes, tal onde a igreja de Tiatira ficava localizada. Nós iremos falar sobre a localização, o comércio, descobertas arqueológicas, um pouco da religião e sobre o cristianismo naquele local. Ao olharmos para a localização, nós podemos ver que Tiatira era uma importante cidade por causa justamente da sua localização. Era localizada num vale fértil que ligava dois rios, Hermos e Caico. Estava exatamente no caminho entre Pérgamo e Sardes, mas também ia para outras cidades que vamos falar mais à frente, tais essas como Filadélfia e Laodiceia. Como levava para várias outras cidades, fazia o comércio dessa cidade ser muito bom. Ao olharmos o comércio da cidade de Tiatira, nós vamos ver que Tiatira era um importante centro de produção de roupas, artesanatos, trabalho com couro, com tecidos, cerâmicas e até mesmo os metais. Além de ser uma cidade bem localizada, ainda tinha o fato de que havia boas estradas que facilitavam o comércio da produção supracitada. Ao vermos uma descoberta arqueológica, nós podemos ver as ruínas da Basílica de Tiatira. Aqui, como na imagem representada, nós podemos ver que ainda restam algumas colunas, algumas paredes que ainda estão até os dias de hoje intactas. Uma curiosidade muito interessante ao olharmos para a religião da cidade de Tiatira, nós vamos ver que essa mulher chamada de Jezabel, ela era acusada de ensinar duas coisas. Primeiro, que os cristãos podiam cometer práticas sexuais imorais e que podiam comer carnes que tinham sido oferecidas aos ídolos. Ao olharmos, meus irmãos, um ponto que nós não podemos deixar passar em branco é o cristianismo naquela cidade. Em Atos, no capítulo 19, o versículo 10, a primeira pessoa convertida de Tiatira, segundo o relato bíblico, foi Lídia, pela pregação do apóstolo Paulo. E podia ser que através dela o evangelho se espalhou até chegar à cidade de Tiatira. Quanto ao cristianismo, não havia perigo de perseguições. Na igreja, por outro lado, as pessoas se perguntavam por que precisava sacrificar os seus interesses comerciais ao não fazer parte de todas as organizações que envolviam o culto a outros deuses que não era o Deus vivo. Meus irmãos, agora nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Então, como os anteriores tiveram, nós também temos aqui alguns pontos específicos. Nós temos a localização, o comércio, algumas descobertas arqueológicas e também o cristianismo. Então, falando sobre a localização, primeiro nós precisamos entender quando foi que Sardes foi fundada. Sardes foi fundada em meados de 1246 a 1206. Ela foi colocada sobre a administração de Pérgamo, que o nosso irmão Cristiano falou. Sardes está localizada a 17 quilômetros da cidade de Tiatira, no sopé do Monte Timolo, no vale do rio Hermo, um rio que liga o mar Egeu à Anatólia. Depois, agora, nós precisamos falar sobre o comércio. E o comércio de Sardes era focado na manufatura de tecido e de tapete, que lá ajudaram bastante essa cidade no crescimento.
Também, por estar localizada em uma rota comercial, essa cidade se torna muito importante na questão da distribuição de todas essas outras questões do comércio das outras cidades. Agora nós temos algumas descobertas arqueológicas aqui, como por exemplo as ruínas do Império Bizantino, que estava lá na cidade de Sardes, e também um ginásio com sauna, que na verdade ele era um grande complexo que existia na cidade de Sardes, que ele foi feito sem um objetivo específico de ser um ginásio, mas acabou que eles fizeram lá, no século II, um ginásio no qual incluía uma sauna para tomar banho e para se aquecer, porque era muito frio lá na cidade de Sardes. E agora nós vamos falar sobre o ponto mais importante, o cristianismo. A igreja de Sardes, ela recebeu o evangelho pela pregação do apóstolo João. Assim, nós vimos outra igreja que teve como o seu pastor o apóstolo de João, o Policarpo, e agora essa igreja, ela cresceu com o evangelho de João. E foi a primeira igreja de todas a se desviar da sua fé, de acordo com um pastor chamado Orlando. Agora, dando sequência a essas igrejas, nós vamos falar sobre a Filadélfia. As escrituras nos mostram, é claro, que depois de Sardes, a próxima carta é justamente a essa igreja, a igreja de Filadélfia. Então nós vamos falar sobre os pontos da localização, o comércio e o cristianismo. Na localização, nós vemos que Filadélfia se encontra ao oeste da Ásia Menor, como todas as outras igrejas também se encontram. Mas, mais especificamente, ela está localizada num vale chamado Cógamo, aos pés do Monte Tímolos, perto da cidade de Sardes, que seria mais ou menos a 40 quilômetros de distância. Sobre o seu comércio, ela era reconhecida por ser um ponto de ligação essencial entre a indústria, o comércio e a cultura grega nesse espaço da Ásia Menor. Esses pontos, na verdade, mais especificamente falando, surgiram no tempo do Império Romano. A cidade também era reconhecida por controlar um grande polo de produção de uvas e seus derivados, como nós bem conhecemos o vinho. Em alguns lugares podemos até ver pessoas dizendo que foi o lugar onde surgiu a moeda, mas nós não temos certeza se essa informação é confiável. Agora, falando sobre o cristianismo, nós vemos que a Filadélfia possuía uma comunidade de cristãos fervorosa e fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de estar localizada numa cidade que praticava culto ao imperador, nós vemos que Cristo fala bem a respeito dessa igreja. Além disso, eles tiveram que enfrentar uma oposição dos próprios judeus que viviam ali, pois, como nós sabemos, eles não creem que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador de toda a terra. Mas, apesar disso, apesar dessa oposição, de essa cidade ter esse culto ao imperador, mesmo diante das adversidades, a comunidade cristã da Filadélfia, preservou a pureza e o compromisso com o evangelho. Justamente por isso, junto com a igreja de Esmirna, ela não recebeu nenhuma repreensão da parte do Senhor. Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo, eu vou estar falando sobre a igreja de Laodiceia e vou destacar alguns pontos dessa igreja. Essa igreja, Cristo manda que João envia uma carta a essa igreja. E onde está essa igreja? Ela está localizada a cerca de 60 quilômetros de Éfeso, o lugar onde se encontram as ruínas. Inclusive, os turcos os chamam de Esquirrissá, ou seja, Castelo Velho. Um outro ponto importantíssimo, irmãos, dessa igreja, dessa cidade de Laodiceia, é o comércio. Laodiceia não era uma cidade que vivia da agricultura. Sua especialidade era outra. Era rica no comércio, com sistema bancário desenvolvidos, indústrias de tecido de lã e linho, artesanato na fabricação de couro, fabricação que dava também, e levava aquela população a fabricar sandálias,
uma grande indústria medicinal que produzia uma pomada para os olhos, ou seja, servia de colírio naquela época. E outra coisa que a gente pode falar importante, irmãos, é sobre a descoberta arqueológica daquela cidade. Contudo, embora Laodiceia parecesse ter tudo, ela na verdade carecia do mais básico dos recursos, a água, algo que é tão importante para a vida do ser humano. Diferente das cidades montanhosas que possuíam correntes de água fria ou da vizinha Hierápolis, irmãos, que tinha acesso à fonte termais, Laodiceia não tinha nenhum recurso hídrico próprio. A água precisava ser trazida por meio de arqueduto. Ao chegar à cidade, a água estava morna e cheia de sedimento. A água fria é boa para beber e julgava-se que fontes termais tinham qualidades medicinais, mas a água morna e cheia de sedimentos não refresca nem cura, é detestável. Quem é que vai ficar tomando água morna, irmãos? É péssimo para a saúde. Outra coisa que a gente pode falar, irmãos, de importante é sobre o cristianismo na cidade de Laodiceia. No primeiro século, havia em Laodiceia uma numerosa comunidade judaica. Por isso, o cristianismo adentrou com mais facilidade na região. Essa igreja já existia na época do apóstolo Paulo, pois ela ficava a 9,6 quilômetros da cidade dos Colossenses. Por isso, é bem provável que a igreja de Laodiceia tenha recebido a epístola escrita aos Colossenses, pois a cidade era bem próxima e também por haver menção dela na epístola de Colossenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, irmãos, já havia a presença do cristianismo em Laodiceia desde a época do apóstolo Paulo. E aí eu quero dizer a vocês, irmãos, que esse estudo possa estar, preenchendo o seu conhecimento, você possa ter aprendido com isso, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Deus abençoe a todos.